Bom dia, igreja, graça e paz, tudo bem com todos? Mais um dia pela graça de Deus. Chegamos aí na sexta-feira, já estamos aí em mais da metade do livro dos 21 dias. O tema de hoje está no 12º capítulo, né? Então já avançamos mais aí na metade do livro e creio que está sendo uma leitura edificante, porque qual que é a função, né, dessa leitura desses 21 capítulos aí nesses 21 dias? É você ser ministrado pela palavra de Deus, né? Por isso que é muito importante que você separe ali 10, 15 minutinhos do seu dia para ler, para fazer anotação, para buscar na Bíblia direções, né, para orar em cima disso que você leu. E é o que eu penso, né? Como é um livro fácil, de leitura fácil, bem simples, é necessário, irmão, que você leia lá desde o primeiro capítulo até agora, o 12º, porque ele tem uma lógica, né? Ele faz ligações entre cada capítulo. Então, para que você possa entender o segundo capítulo, é preciso que você leia o primeiro. Se você quer entender o terceiro capítulo, é preciso que você leia o segundo. Se você quer entender o quarto, é preciso que você leia o terceiro, porque tem uma função, tem uma lógica dentro disso, tem uma direção, né? E foi uma direção que Deus deu ao autor desse livro, que é o pastor Wilson. E vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre esse 12º capítulo do livro. O tema de hoje é: escolha a generosidade como estilo de vida. Olha só, escolha a generosidade como estilo de vida. E a gente acaba percebendo aqui que generosidade, ela não nos serve somente para auxiliar alguém numa determinada situação, num determinado evento. Exemplo, quando alguém ali está numa dificuldade alimentícia, né? A pessoa não tem dinheiro para comprar comida, não tem comida. Então nós nos juntamos, montamos uma cesta e levamos a essa pessoa. Isso é muito bom e nós somos generosos nesse quesito. Mas ser generoso, que é o que está explicando aqui no capítulo 12, é o estilo de vida, ou seja, é você ser generoso a todo o momento. E quem foi a pessoa que foi muito generosa a todo momento? O próprio Jesus, né? O próprio Jesus, ele nos ensinou o que é ser generoso. Ele nos ensinou que ser generoso significa ser generoso tanto com nossos amigos quanto também com os seus inimigos, né? Então, generosidade é estilo de vida, é uma característica que a gente tem que buscar. Por quê? Porque isso nos faz ser mais parecidos com quem? Com o próprio Jesus, né? O plano de Deus para nossas vidas é fazer com que cada um de nós sejamos mais parecidos com o próprio Jesus. E isso independe da situação, seja ela boa, seja ela ruim, seja uma situação ali de pouca fé ou muita fé. Deus, ele está nos moldando, porque a palavra dele diz, né, que até que ele retorne, a obra ela será completa, né, estará completa até que Cristo retorne. Ou seja, ele mesmo vai nos moldar a cada dia, ele mesmo vai nos transformar. Basta que a gente busque mais dele, né? E uma das características interessantíssimas de Jesus, uma virtude para as nossas vidas, é essa questão de ser generoso. E aí eu me lembrei de um versículo que está lá em Provérbios 11:25, que diz o seguinte: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Olha só, se você leu alguns capítulos anteriores, se eu não me engano, está entre o 10º ou 11º, fala do povo hebreu, né? Naquela situação, naquela época, o hebreu que era rico, o hebreu que era próspero, ele podia escravizar o hebreu que não era próspero. Porém, o que Deus determinava para esse povo? Que após 7 anos, aquele que era escravo estaria liberto. E o que escravizou, se liberasse seu escravo, continuaria mais próspero. Olha só, mais próspero, né? Ou seja, quando a gente analisa só do ponto de vista da carne, não é muito legal você ser escravo, né? Mas naquela situação ali onde o que era escravo não tinha recurso, era o único meio dele, né, de poder ser auxiliado. E a palavra também, né, ela nos remonta ali a algo ruim, né, escravo,
Mas não, nós somos escravos de Cristo também. E escravos de Cristo é servi-lo, não é bom servir Cristo? Enfim, então me lembrei aí desse versículo de Provérbios que diz isso, né? Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Ou seja, quem é essa pessoa? Uma pessoa que ela é generosa, é uma pessoa generosa, né? Se você vê que muitos irmãos ali da igreja, eles são muito generosos, e não só em questão de auxiliar na igreja, de ajudar em algum ministério, seja no ministério de louvor, kids, seja na cozinha, seja trabalhando no encontro, né? Tudo isso é muito bom, mas você vê o irmão também servindo diariamente nas nossas vidas. Um exemplo é a nossa liderança, né? A nossa liderança, ela serve tanto nas funções ali da igreja, quanto para nós também, né? Eles sempre estão ali dispostos a nos atender quando não estamos bem. Então você vê que são pessoas que elas vivem exatamente o que a palavra aqui em Provérbios diz, né? Quem dá alívio aos outros, alívio também recebe, né? E o Elton e a Rô, eles têm muita testemunha quanto a isso. Quantas vezes Deus ali nos supriu a gasolina que eles usam para ir na nossa casa, né, e visitar uma outra pessoa, enfim. Então você vê que Deus trabalha diariamente, constantemente sobre a vida deles. Por quê? Porque eles têm essa questão no coração deles já internalizada de serem prósperos, né? E o livro diz muito isso. O que a gente deve buscar? Qual que é o caráter que nós devemos buscar? Primeiramente é o de Cristo, porque ele foi uma pessoa excepcionalmente generosa, de uma virtude e tanto nessa questão de generosidade. Assim também é com nós. Deus, ele deseja formar essa generosidade no nosso coração, mas não para que a gente seja generoso quando quer ou em determinadas situações, mas como estilo de vida, né? Deus, ele quer que a gente seja generoso com o estilo de vida, que a gente viva isso diariamente, assim como foi Jesus Cristo, né? Não existia ali uma situação, não existia ali um evento onde ele demonstrava ser generoso. Ele era generoso em todo e qualquer momento, né? Então, glória a Deus por isso. E assim também é conosco, né? Deus, ele quer formar isso em nós, ele quer trabalhar isso em nós. E a palavra dele diz o quê? Que até que Jesus volte, ele vai formar a boa obra. Vai formar não, né? Que ele já está formando, mas terminar a boa obra em nós não será incompleta. Então, sim, irmão, nós temos essa garantia que sim, nós seremos generosos como estilo de vida. Olha só que divino isso, né? Generosos como estilo de vida, até que Jesus volte aí. E esse é o resumão, assim, do 12º capítulo, né? Ele fala sobre esses dois pontos, que é Jesus, Deus querendo que Jesus seja formado em nós, desejando isso, e também demonstrando uma das virtudes, que é a generosidade como estilo de vida, né? Então veja como é muito interessante esse 12º capítulo. E às vezes a gente não tem muita noção de generosidade, acha que ser generoso é só quando nós temos algo para oferecer. E não, muitas vezes a gente pode não ter algo perecível, né? Algo que você toque, sei lá, um alimento, um dinheiro, que foram exemplos que eu dei aqui, né? Pode só ser que muitas vezes a sua palavra, a sua presença, né, a sua oração, ela também atenda esse quesito de ser generoso, né? Então você vê como é importante que você entenda, irmão, que ser generoso é um estilo de vida a partir de agora e deve ser entronizado aí no seu coração, fazer sentido aí no seu coração essa explicação, esse entendimento, beleza? Então é isso aí, nos vemos logo logo, graça e paz para todo mundo, um bom dia, que o Espírito do Senhor esteja aí presente no seu lar, na sua vida, que essa palavra ela possa tocar seu coração. E vamos nessa, né? Cada um ajudando um ao outro. Agora com esse entendimento aí de sermos generosos uns com os outros. E assim a igreja vai sendo edificada e Deus fazendo seus feitos e suas maravilhas. Amém? Amém.